Oiê! Bem-vindo a mais um vídeo da ArcSteel. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são as definições estruturais do projeto da Casa Passarela. Quem não conhece, clica aqui no card. Casa Passarela é uma casa desenvolvida para um terreno urbano e em aclive. Um aclive de mais ou menos 10 metros. E ela tem esse nome porque a gente já apresentou o projeto aqui. Ela tem uma passarela que liga a parte privativa da parte social da casa. Ficou bem legal. Vinheta! Eu sou a Edna Dias, arquiteta, especialista em obras residenciais com estrutura metálica, aqui feitas pela ArcSteel. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, por favor, já deixa teu joinha, compartilha esse vídeo com quem você sabe que vai gostar desse assunto de casas em estrutura metálica. Olha, esse vídeo eu vou dividir em 3 pedaços, tá? O primeiro pedaço eu mesma vou apresentar para vocês as questões arquitetônicas que envolviam a estrutura da casa, que eram importantes, que eram fundamentais para a gente não perder o conceito da casa, para vocês entenderem. Depois eu vou mostrar para vocês como funciona uma reunião com o engenheiro estrutural. Ed, nessa reunião é ao vivo, assim mesmo que foi? Não. A gente fez essa reunião num corre-corre aqui, sabe? E essas definições que a gente vai apresentar para vocês, elas já foram tomadas. Mas eu acho legal vocês entenderem, porque tudo faz parte do passo a passo de como o sonho da casa que estava no imaginário de um cliente que comprou um terreno, como ele funciona até ele chegar na etapa da pessoa estar morando na casa. E são várias etapas, inclusive etapas que ficam dentro dos escritórios de projeto. Essa reunião com o Osmar eu vou mostrar para vocês aonde que deu alguns conflitos da ideia arquitetônica maravilhosa com o custo-benefício, que é a visão do engenheiro aqui. E depois disso mostrar para vocês as soluções que a gente conseguiu tomar para poder fazer com que viabilizasse a maioria das ideias desse projeto, tá bom? Espero que você goste e segue o vídeo aí. Eu tenho 4 coisas para mostrar para vocês que são relevantes para a estrutura, tá? A primeira delas, reparem no seguinte, a gente priorizou beirais. Beiral é essa distância aqui, ó, que sobra da cobertura em relação à parede. Esses beirais, a nossa intenção é fazer com que eles embutam dentro deles a própria telha, a própria cobertura. Então eu simulei eles aqui, ó, selecionando, ficando azul você vê. Eu fiz uma alta viga aí, para poder embutir essa cobertura, porque ela tem aqui uma inclinação mínima que ela tem que seguir. E coloquei a calha centralizada, e assim ela vai ter um shaft próprio para poder descer com essa água da chuva. Outro item importante aqui que eu gostaria de mostrar para vocês, para a linguagem do projeto, são esses contraventamentos em X, que podem ser colocados para o lado de fora da parede, em alvenaria, e dão esse charme para essa fachada que teria pouca coisa acontecendo, uma vez que é a fachada do vizinho. O terceiro item importante que eu gostaria de mostrar para vocês é o vão da garagem. Aqui pode ter pilar. Eu não simulei porque é uma parede, o Osmário sabe que ele pode pôr um pilar aqui. No entanto, esse vão aqui, ó, da garagem, ele tá com 6,18 metros, esse vão aqui, ele vai ter que ser respeitado e mantido para a gente poder ter as 2 entradas do carro. E o último item, que arquitetonicamente a gente não definiu e vai ficar a critério do engenheiro, são as formas com que a gente vai ligar a estrutura, se é com parafusos ou soldas. Tá vendo que de nenhuma forma isso teve destaque na nossa estrutura? Até porque ela é preta e isso pode passar despercebido. Bom, esse é o Osmário. Ele é o projetista de fundação, vocês já viram ele aqui em outros vídeos. Eu apresentei para ele o projeto que eu acabei de apresentar para vocês, que é o da Casa Passarela. Então, para quem não me conhece, eu sou o Osmário. Eu trabalho com a parte de estrutura metálica, com a parte de dimensionamento. E analisando a Casa Passarela, eu detectei algumas coisas que, se forem possíveis mudar, alterar, vão beneficiar bastante a parte de custo na questão de final de projeto, né? Então vamos lá. A gente tem 4 itens para a gente discutir basicamente, porque, como eu já falei, o Osmário já fez o projeto estrutural e já identificou alguns pontos que a gente vai ter que conversar. 2 pontos são em função de custo
que é o beiral com a viga aí e aquele vão da garagem. E 2 pontos é uma questão de estética. Um deles são os contraventamentos e o outro é o tipo de ligação, se vai ser parafusada ou soldada. Daí, Osmar, acho que dá pra gente começar pelo beiral, então. Então tá, então vamos lá. Então, depois que eu analisei e lancei o projeto estrutural baseado no projeto arquitetônico, então aqui é o que manda, o que rege para a gente tirar todas as informações. Uma coisa que chamou a atenção foi a questão do peso que apareceu depois de desenvolver o lançamento do projeto estrutural nas platibandas com esse formato que aparenta um perfil I lá na platibanda na parte de cima, escondendo a cobertura. A intenção no projeto aí era mesmo que fosse uma viga I, Osmar? Pois é. Eu fiz o lançamento desse perfil I e eu queria comentar um pouquinho sobre como é o processo para a gente fabricar esse perfil I, que seria o contorno de toda a platibanda, para entender o porquê que ele está ficando caro. Então, existem perfis nesse formato I que eles já vêm pronto da usina. São perfis de prateleira e a gente pode simplesmente escolher o modelo, comprar e montar ele na obra em questão que a gente está executando. Nesse caso, com essa altura e essa largura de perfil I no projeto arquitetônico... E ele ficou com 60 centímetros de altura. Então, teria que ser fabricado. Como que fabrica um perfil I? É formado de 3 tiras, então a gente tem 2 tiras em cima e embaixo e uma grande no meio formando a alma. Então são as mesas e a alma do perfil I. E é feito um cordão de solda em toda a extensão, embaixo, em cima, formando então esse perfil no formato I. A questão é que mesmo a gente colocando chapas o mínimo possível para a gente não ter problemas estruturais, como a gente tem um grande perímetro na casa com as platibandas, a gente pegar uma vista em planta, a gente teria que entender que é todo o perímetro da parte que tem 2 andares e todo o perímetro da parte térrea, mas na parte inclinada do terreno em aclive. O comprimento total é bastante, então deu um grande peso e, por consequência, vai dar um impacto no custo da obra com esse tipo de perfil I. Então, a minha sugestão, o que eu queria perguntar, é se em vez de a gente enxergar, para quem olha, digamos, da rua, né, para quem olha de fora, se em vez de a gente enxergar um perfil I, que a gente enxergaria a alma e enxergaria essas 2 abinhas. Sim. Então, eu queria perguntar se a gente mudasse esse perfil I para um perfil C, ele tem esse formato de C, se a gente enxergasse, para quem olha da rua, uma chapa plana, sem a aba embaixo e em cima, porque eu estaria virando essa parte do C para o lado de dentro da obra, até mesmo para facilitar a parte de ligações dentro da casa. Não vejo problema. A definição da gente usar uma viga I não era pela aparência da viga, era para a gente ter uma moldura escondendo o telhado, para evitar platibanda. A intenção com esse beiral é isso. Como a gente queria o beiral e queria a cobertura em telha metálica, para eu esconder a telha metálica, se fosse só a viga que suporta a cobertura, eu teria que vir com uma platibanda. Eu não queria essa testinha lá em cima. Então não tem problema a linguagem do perfil, entendeu? O mais importante é o telhado ficar embutido dentro dessa estrutura. Então vamos lá. Se a gente puder fazer a modificação do arquitetônico de não enxergar mais por fora esse U que aparece pro lado de fora, que seria a parte externa do perfil I. Sim, enxergar fechadinho. E simplesmente enxergar essa superfície lisa e essa entrada vai continuar igual, né, para quem olha daqui. Então, a gente vai sair de um peso de 3.392 quilos e vai para um de 1.540 quilos. Então, a gente tem uma redução de 55% aproximadamente só nesse elemento platibanda, mudando uma simples aba, porque a gente muda o tipo do perfil e aí a gente consegue uma grande redução de peso nesse elemento. Sim, mas eu reduzi quase 2 toneladas. A próxima questão, eu queria perguntar do contraventamento, né? Se tem problema deixar o contraventamento, se ele está agregando valor. Sim, ele colabora para os esforços horizontais. Então, exemplo, um dia com muito vento, um dia com muita chuva, a gente tem esforços externos, a edificação acontecendo, e a gente tem que prever isso na estrutura para que ela absorva e a construção continue estável. Esse tipo de contraventamento, eles auxiliam quando a gente tem um esforço horizontal, então como se estivesse
fazendo força da frente para os fundos ou vice-versa, dos fundos para frente da edificação. E isso vale nos dois lados da edificação. Se a gente olhar ela em planta, mesmo parecendo independente uma parte da outra, ainda assim a gente tem a passarela e a própria escada que interligam essas duas partes da obra. Então esse esforço empurrando a obra ou succionando, puxando ela para frente, é um esforço que vai ser distribuído em toda a estrutura, em função desses elementos que ligam as partes da casa. Então esses contraventamentos, mesmo servindo para a parte estrutural, eles vão ter uma utilidade menor do que se fosse um elemento isolado. Se essa utilização dessa parte da obra fosse isolada, eles estariam colaborando de forma mais efetiva na estrutura, porque eu não teria um equilíbrio com a parte térrea que está lá atrás. Então seria mais ou menos isso que eu queria explicar, né? Que como a gente gruda uma parte na outra, o contravento em X ele vai ter a sua função, mas esses esforços vão ser dissipados em função da escada que a gente tem e da passarela, com a parte dos fundos. Mas tem algum lugar que pudesse pôr o contraventamento que você acha que ajudaria mais, seria mais importante? Sim, a gente teria assim, como que funcionaria? Os pilares, eles seriam menos solicitados se eu tivesse, por exemplo, um X bem no vão da garagem aqui, fazendo com que esse movimento da lateral fosse... Esse movimento não, com que esse esforço fosse um esforço menor. Então, o que provavelmente iria acontecer? Esses pilares seriam pilares mais leves, porque eles teriam esse esforço na horizontal da direita para a esquerda ou da esquerda para a direita, sendo absorvidos pelo X do contraventamento. Como não é possível porque é uma garagem, então a gente absorve eles através do esforço no pilar e a gente tem que aumentar a seção, a resistência desse pilar para que ele continue estável. Então, o contraventamento em X ele é muito interessante. Quando pode ser utilizado na construção em algumas paredes, a gente acaba diminuindo o peso da estrutura em relação a pilares e vigas. Então, a outra coisa que eu queria ver é a questão de distribuição de pilares. A gente percebe que a gente tem um vão para a garagem, então esse espaço é aberto, eu não posso ter pilares aqui dentro. Então eu vou utilizar onde eu tenho uma parede, lá naquele ponto onde eu tenho um pedacinho sem porta, para colocar um dos pilares. Okay. Então a gente vai para o arquitetônico. Então aqui é a planta do térreo da garagem. Gostaria de ver a possibilidade de colocar um pilar que fique alinhado com esses dois, para que a gente possa diminuir a porta. É isso que você está falando. Exatamente. Posso diminuir a porta? Podes. Pode, porque eu estou falando o quê? De 30 centímetros? Sem problemas. Então tá bom. Então um dos problemas a gente resolve porque a gente vai ter uma linha aqui, colocando uma viga aqui por cima e alinhando esse pilar aqui no centro. Ok. A gente tem a distância da parede até a posição desse pilar, 3,72 metros. Quando a gente vai para o andar de cima, se eu colocar aonde está caindo o meu pilar, esse 3,72, ele está num espaço em vazio. E aonde tem a sugestão de um pilar no projeto arquitetônico, ele vai estar em cima de uma viga de transição aqui. Se a gente colocar esse pilar em cima da viga de transição, da mesma forma, a gente vai ter uma viga mais robusta, mais pesada, porque todo o peso do que vem em cima na laje de cobertura, então a gente estaria pegando toda a carga da laje de cobertura, do telhado, de tudo que tem aqui em cima, descarregando a parte central nesse pilar que vai estar aqui no centro, e ele estaria caindo em cima de uma viga de transição, que estaria engastado num pilar aqui e lá no cantinho. Se a gente puder colocar o pilar aqui em cima, alinhando com o pilar que está lá embaixo, onde a gente vai criar aqui, alinhado com os outros dois das paredes laterais, a gente vai ter uma estrutura bem mais econômica. Porém, a gente vai estar colocando um pilar dentro aqui de um guarda-roupa, eu acho, enfim. Então a gente teria que pensar em utilizar aqui um pilar caindo dentro do closet, e eu faria a seção do pilar o menor possível para atrapalhar o quanto menos. Em contrapartida, essa viga de transição, que por enquanto está sendo uma viga bem reforçada, ela cairia para uma viga bem leve, porque eu não teria mais a carga dos andares superiores, eu teria só a laje que resiste paredes e a própria utilização de laje em cima dessa viga. Então numa viga assim, eu não estaria apoiando aqui no meio dela, aqui ó, vocês conseguem ver? No meio dela para ela resistir. Então ó, vamos tentar explicar então o que eu estava dizendo em relação a essa viga
que está aqui. Hoje, do jeito que está o projeto, a gente tem uma garagem na parte de baixo e eu não teria pilares na parte de baixo. É isso que está falando no arquitetônico. Quando eu pego aqui, ó, eu teria 3 pilares aqui, 2 pilares aqui e 2 pilares aqui. Então, eu tenho 3, eu tenho 3 sempre olhando pelas laterais. 3 aqui, 3 aqui, 3 aqui e 2 na frente. Que seria isso aqui, faltou um pilar lá atrás. Tá. Tudo bem, mas a gente entende a parte da viga, né? Que é o principal. Isso. O que acontece? Essa viga aqui vai estar recebendo um pilar no meio dela e esse pilar vai ter boa parte da carga de tudo que tem em cima. Porque ele tá bem no meio. Pano de laje, o telhado, enfim, todas as cargas que tem aqui em cima vão descer por esse pilar que vão pegar em um elemento central aqui nessa viga. Então essa viga vai ficar um elemento muito pesado e muito caro, que ela está sem apoio para o andar de baixo. Tá, então a minha sugestão seria a análise do arquitetônico para que a gente crie 3 pilares nessa parte de baixo, onde esse aqui já estava considerado. Então a gente colocaria mais um pilar aqui no centro, mais um pilar aqui na frente, que seria bem na esquina, aqui, na esquina não, seria bem na quina, no canto, no canto entre as paredes de alvenaria, e logo acima do pilar que está no térreo a gente já nascer com um novo pilar o mais esbelto possível, então a menor seção possível, para que ele sustente a laje da cobertura e que não seja descarregada essa carga em cima da viga de transição, que vai direto para o pilar que vai para o solo. Então a gente teria uma estrutura bem mais leve. Essa análise é bem importante quando a gente está falando de custo de uma obra. Aqui no arquitetônico, se a gente falar em relação a esse projeto, a gente está falando de colocar um pilar bem aqui na junção das duas paredes, na parede de vidro com a de alvenaria, e alinhado com esses 2 pilares, a gente estaria colocando um pilar aqui, ó, no andar térreo. No andar superior, para pensar em custo, o interessante seria deslocar esse pilar que está dentro de uma parede aqui e colocar ele alinhado com o de baixo. Então eu coloquei a mesma cota, ó, de 3,72 m que estaria dentro dessa parede, eu coloquei essa mesma cota no andar de cima, ele cairia alinhado aqui com os 2 pilares dentro de um closet, um armário do closet, né? Por isso que eu não vejo problema, na verdade. Se ele caísse na circulação do closet, era um pouco mais problemático, porque daí a gente não conseguiria passar, né, no meio dos 2 armários. Como ele caiu aqui, nesse cantinho aqui do armário, veja, aqui não tenho nada do mesmo jeito. Aqui eu tenho a parede do armário. Aqui olhando em planta dá a impressão que é aberto. Sim. Mas ali eu vou ter a parede de um armário, vai ser um guarda-roupa, ou seja lá o que for. Então eu não vejo problema de colocar isso aí. A minha questão é, a gente consegue ver quanto que economizou de material? Porque olhando dá a impressão assim que ia ser mais barato uma viga parruda do que uma viga menor e 3 pilarzinhos. Não vença nem na altura, você tem o problema até de altura com a garagem. Ela ia ficar um canhão. Porque veja, no arquitetônico você pré-dimensionou até a altura da viga, né? Eu tenho que simular uma altura de viga, né? Pra eu poder ter uma altura de pé direito. Mas é que lá embaixo o pé direito é bem alto. 18 centímetros. Aquela viga ali ia vencer com uns 40 centímetros. Mas eu tenho essa altura. Porque o térreo, se você olhar aqui, ó, o pé direito eu tive até que erguer, ó. Porque para o negócio lá do curva de nível, ó, tá ficando com 3,68. Eu teria altura pra viga. Mas essa conta mostrando... Eu não vou ter essa conta fazendo a comparação e a gente teria outra questão para analisar daí. Quando eu coloco um pilar a mais, quando eu olho aqui no cálculo, esse pilar a mais, ele já entra no contraventamento, inclusive de onde não tem o X. Ó, tá vendo que a seção do pilar tá nesse sentido? Então o esforço de vento que vem aqui, que vem lá, ó, eu já distribuo na cabeça desse pilar. Então ele não diminui só a viga, ele diminui os outros pilares. Sim, se eu tirar esse pilar e colocar uma grande viga de transição aqui, é possível vencer o vão. Aí o esforço de vento que pega desse lado e que pega desse lado vão ter de ser vencidos por esses 2 pilares. Então, automaticamente, não é só o peso do que está resistindo aqui que aumenta nesses pilares, as cargas horizontais também, então eles também vão aumentar bastante de dimensão. Então, em termos... uma estrutura leve é melhor até para a execução da obra depois, né? Para todos os aspectos é melhor, porque eu não sobrecarrego em 2 pontos da fundação, então aqui eu consigo diminuir as cargas de fundação e consigo fazer uma fundação mais barata. Então colocar esse pilar central é vantagem para a obra. Não vejo problema, eu não falei ainda com os clientes sobre o pilar no closet, mas eu acho que dentro da linha de raciocínio que a gente vem tendo para o projeto,
Eles não vão se incomodar porque não vai interferir drasticamente em nenhuma definição de projeto, tá? Você não falou de verdade? Não falei de verdade? Isso. Tá. Tá, então agora falando de ligações quando soldada e quando parafusada. Bom, essa obra em questão, ela vai precisar de ligações soldadas porque a gente tem os cantinhos, por exemplo, das platibandas, que não tem outro sistema para fazer essa ligação que fique invisível, que não seja a solda. Então, quando a gente vem aqui nas quinas das platibandas, a gente tem que ter um acabamento aqui perfeito. E se eu fizer no parafuso, vai ficar aparecendo. Então, automaticamente essa obra terá solda em campo. Partindo desse pressuposto que a gente vai ter solda, então eu posso escolher alguns lugares para fazer com ligação com parafuso e alguns lugares para fazer com solda. Vantagens e desvantagens de fazer ligação com solda e com parafuso. A ligação com parafuso ela é mais rápida, ela é mais prática. A gente consegue chegar na obra e em poucos minutos você já conecta os parafusos, aperta e está feita a ligação. Porém, para quem paga pela obra, para quem compra a estrutura metálica, ela é mais onerosa. Então, quando eu ligo, por exemplo, esse pilar nessa viga, quando a gente faz a ligação com parafusos, a gente, além de comprar os parafusos de alta resistência que estão ali desenhados, a gente tem as chapas de ligação que, se eu fizesse com solda, seria uma forma mais simples. A gente poderia soldar esse pilar direto em cima da mesa da viga. Não precisaria industrializar esses furos para os parafusos, então tende a ser uma estrutura mais econômica na parte de fábrica, não na parte de montagem. Vamos pegar uma outra ligação com parafuso aqui atrás, ó. Então a gente tem uma passarela e a ligação na parte da viga da passarela eu fiz com parafuso porque eu acho que é mais prático chegar em campo e simplesmente parafusar esse elemento ali. Então, ó, a gente tem aqui a viga em si com uma redução de altura e os parafusos, e a gente vai fazer essa ligação de uma forma rápida. Já que essa outra viga que está chegando aqui por trás, eu fiz a ligação com parafusos nesse lado, e aqui, por uma questão de economia, eu fiz ela com solda nesse pilar. Por quê? Porque aqui eu preciso de uma ligação que a gente fala que é rígida, e se eu fosse fazer com parafusos, eu teria uma grande quantidade de chapas de reforço e ficaria muito oneroso fazer essa ligação com parafuso. Então eu acabo mesclando a questão de ligações com parafusos ou ligações com solda, porque dependendo da posição que o profissional vai estar lá montando a obra, se ele tiver um guindaste, por exemplo, segurando a peça para poder fazer a ligação soldada, fica caro, porque o guindaste é por hora. Agora, quando ele consegue com o guindaste fazer um ponto de solda e prender a peça, e depois ele tem tempo para voltar lá e fazer uma ligação com calma e com solda, normalmente essa ligação tende a ficar mais econômica. Então, é nessa linha de raciocínio que eu trabalho para fazer as ligações quando eu tenho a possibilidade de fazer ligação com solda ou com parafuso. Então, um pilar que eu tenho que prender ele rapidamente para poder pôr a viga lá em cima, então o guindaste está lá segurando, eu faço ele com uma ligação com o parafuso. Em contrapartida, algumas vigas que podem ser grudadas inicialmente com um ponto de solda e depois eu posso fazer um cordão de solda, eu acabo fazendo ela com cordão de solda porque ela tende a ficar mais barata do que várias chapas e vários parafusos para fazer uma ligação rígida, por exemplo. Então esse é um critério que eu uso e é dessa forma que a gente tenta fazer com que a obra fique com o melhor custo-benefício. Eu acho que é isso então. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Foi longo, né? Mas enfim, definições de projeto demoram. O próximo passo é a gente saber a resposta da prefeitura. Tomara que até o próximo episódio tenha saído já, né? Sobre a aprovação desse projeto lá, tá bom? Até!